Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado. Milhões de megabytes de pura emoção. Um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Cavoque, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoque. Estamos aqui na Rádio Cavoque com o programa Amazon Research News. E aqui do meu lado direito eu tenho a ilustre figura importantíssima, o professor Dércio. Hoje com dois convidados muito esperados, um assunto muito interessante que é inteligência artificial. Eu tenho aqui com vocês o empreendedor, o professor me deu uma colinha aqui, peraí, da Founder CEO Gather, é isso? Gather, yes. Isso. E é o Rufo Paganini com o seu fiel escudeiro aqui, o Clodoaldo Melo. Isso aí, obrigado. É isso aí. E aí, professor? Promete muito aí a inteligência artificial? Sempre. É um assunto, um tema importantíssimo. Daqui para frente, vamos ter dúvidas se estamos conversando com uma pessoa ou com uma máquina. Isso já está acontecendo em atendimentos pela internet. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e da sua importância para a formação dos profissionais do futuro. A gente se preocupa muito com isso, porque nós precisamos que saiam das universidades, dos cursos técnicos, pessoas com essas qualificações. E o bate-papo hoje com o Rufo aqui é exatamente sobre isso, né? Com o Clodoaldo também, de como estamos com relação a aplicações de inteligência artificial, de inovação, de empreendedorismo na Amazônia. Então, Rufo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Nós queremos transformar este programa numa vitrine para os projetos, principalmente desenvolvidos na Amazônia, por amazônidas e por pessoas que adotaram a Amazônia como seu lar. Como é o meu caso, deve ser o teu também, né? Então, por favor, se apresente. Isso daqui é um bate-papo realmente sobre o tema, que hoje é inteligência artificial e aplicações, né? Perfeito. Se apresente aí para o pessoal. Obrigado, Dércio. Obrigado, Marcos. Bom dia, Clodoaldo. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou apaixonado por esse negócio de inovação, né? Eu dediquei toda a minha vida a isso e falar sobre isso para mim é uma alegria de verdade, né? Recentemente vim fazer uma visita, era para ser algo pontual de uma semana em Manaus, mas eu apaixonei por essa terra e fiquei. E uma das coisas que tem me fascinado aqui é o movimento de pesquisa, é o movimento de inovação, é essa convergência entre academia, institutos de pesquisa e criação de coisas que façam a diferença no mundo. Eu sempre tive certeza que essa convergência transforma a Terra. Legal. Ô, Clodoaldo, e aí, você que está inserido na indústria, você acha realmente que a inteligência artificial vai dominar o mundo aí do jeito que estão falando? Olha, na minha opinião já começou, né? A gente já tem aí um grande passo, um grande desenvolvimento, um grande movimento, né, em relação a essa transformação digital que o Rufo acabou de citar. E eu vejo que o que a gente chegava que isso ia acontecer há 20, 50 anos, eu acho que dentro dos próximos 2, 3 anos a gente já vai começar a ver coisas aí muito, muito relevantes que vai impactar de verdade a nossa sociedade, né? E o avanço tecnológico também. Maravilha. Rufo, fala um pouquinho dos teus projetos, do que você anda fazendo, o que foi desenvolvido, onde é que isso está, o que isso já está causando de impacto nas empresas, nas organizações que você já tem produto instalado aí, colocado. Excelente, Dércio. Bom, por muito tempo as indústrias, as organizações, junto com a academia, vêm criando métodos, práticas e processos para cuidar da sua gente, cuidar da segurança do trabalho, da parte realmente da proteção ao ser humano que faz parte dessa organização. Mas como fazer isso? Então tem N aspectos de proteções, de normativas, de processos, de indicadores.
O que a gente tem feito com inteligência artificial no âmbito da segurança do trabalho, no cuidado com o colaborador, é usar, por exemplo, câmeras, um circuito de câmeras, onde a gente consegue ver se esse operador, por exemplo, esqueceu de colocar um equipamento de segurança e avisá-lo. Ei, por favor, coloque seu EPI. Automaticamente a imagem é traduzida num dado e que gera esse evento. Ou, se ele entrou numa área que expõe ele a risco, por exemplo, pode ter um acidente com uma empilhadeira ou com algum outro veículo, ou até, enfim, qualquer tipo de acidente. Ou ele está colocando a mão em uma máquina que pode causar uma lesão para ele. Hoje a gente desliga a máquina automaticamente. O Nuco chega até a identificar o movimento que a pessoa está fazendo. Exatamente. Eu acho que até o próprio funcionário deve diversificar quem é quem, talvez? Isso. Podemos reconhecer a face, saber quem é o indivíduo e se ele foi fazer um movimento de risco. Ele foi treinado para não fazer, mas às vezes, né, a gente esquece e faz uma conduta não desejada. Então a inteligência artificial ela traduz essa imagem de uma simples câmera convencional de mercado em um dado. Qual é esse dado? Uma exposição ao risco. E aí aciona ações. Pode ser um áudio, ei, por favor, tome cuidado. Pode ser um desligar de uma máquina, né? E assim por diante. Então a gente tem essa linha de trabalho que tem crescido bastante. A gente trabalha com grandes organizações como BRF, como Samarco, mineradoras, como Electrolux, empresas de grande porte internacional no cuidado com o colaborador, pensando na vida mesmo, na proteção das pessoas, né? E é uma inteligência que não tinha há poucos anos atrás, né? Uma inovação mesmo de ponta. E aí o outro grande pilar que eu falo daqui a pouquinho é a parte de produtividade, né? Que é onde a gente falou um pouquinho antes, Dércio, que é como digitalizar a engenharia da produção, automatizar a coleta de dados que permitem impulsionar a gestão e a otimização contínua dos processos pautado em dados que a inteligência artificial ajuda a coletar, né? Perfeito. Traduzindo isso um pouquinho para quem está nos assistindo e não sabe o que é um sistema Lean e que benefícios ele traz. Sistemas como a inteligência artificial, que apesar de serem muito sofisticados, precisam ser implementados para que a gente tenha uma produção mais racional. Como é que isso vai se transformar num benefício para o cliente daquele produto, daquela fábrica? Traduz isso um pouquinho, como é que isso afeta lá o preço do produto, por exemplo? Perfeito. Então, assim, hoje, o que é o grande propósito do Lean Manufacturing, dessa metodologia maravilhosa que foi criada para ajudar as indústrias a serem mais eficientes, mais competitivas, produzirem mais com menor custo, permitindo que nós, consumidores finais, compramos um produto que não seja tão caro, que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor, otimizar toda a economia, digamos, né? Hoje, um dos grandes desafios da indústria é produzir mais com a equipe que ela possui. E muitas vezes o colaborador está na linha de produção e por algum problema de processo ou alguma outra razão, o produto demora para chegar na mão dele. Então faltou produto, ele não chegou o produto na linha porque parou em alguma etapa anterior. E ele tem um tempo de espera. Espera é um dos exemplos que o Lean qualifica como desperdício, concorda? Perfeito. Ficar aguardando não é produtivo. Então faltou material na linha de produção, ele não tem ferramenta, não tem produto para ele atuar na montagem, por exemplo, ele está tendo um desperdício. Um outro exemplo de desperdício é a ferramenta que ele usa ou o material que ele usa está muito longe, ele tem que andar, buscar e trazer para cá. Então deslocamento também não é eficiente. Deveria estar tudo próximo da mão dele, né? Então o que a gente consegue hoje com câmeras é perceber, por exemplo, tempo de espera, tempo de ociosidade. Consigo também ver com uma câmera o percentual do tempo que ele passou se deslocando, quantos metros, quanto que ele andou. Isso, como não é tão produtivo, e às vezes o gestor de processos, o gestor da indústria não tem um dado para tomar uma decisão. Ei, minha ferramenta está muito longe, meu layout não está eficiente, está faltando produto na linha, está faltando material. Tudo isso é feito por muito tempo numa observação. Então, geralmente, os gestores de processos, eles vão até a linha com a prancheta, com o material, coletam esses dados. Isso. O problema é que isso é amostral. Ele só está observando ali 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Se naquele tempo não acontece um problema como este, ele passa não percebe, batido, né? Passa batido. Muitas vezes o colaborador, naquele momento, faz tudo certinho e tal, e naquele momento não falta produto, não falta material. Quando
ele sai dali. E qual que é a vantagem de ter uma inteligência artificial 24/7 observando e gerando indicadores sobre tudo isso? Você percebe curvas de desvios, percebe que quando próximo ao final do expediente começa a ter mais desperdício. Ela não perde nada, né? Perde nada, ela fica o tempo todo. Hoje a gente analisa, por exemplo, 10 fotos por segundo, mais ou menos. Caramba. Em cada 1 minuto são muitos momentos analisados quadro, né? automaticamente. Tudo isso é transformado em dashboards, que são painéis que mostram aí, qual que é a eficiência da linha, quanto você já produziu, qual é a chance de atrasar a tua ordem de entrega de produção para o cliente tal, qual que é a eficiência da tua produção, quantos produtos inclusive deram defeitos durante a produção, que hoje a inteligência artificial ela pode também avaliar se um produto está com a qualidade. Por exemplo, ele tem todos os objetos, todos os elementos, os componentes que foi planejado para ele tem algum risco, alguma avaria. Então hoje a gente consegue, por imagem, com uma câmera, avaliar toda a qualidade dessa produção, que também é um critério do Lean. Ele já faz a inspeção automática, né? Aquilo que hoje são pessoas que fazem, chamam-se inspetores de qualidade na linha de produção, que eles pegam produto a produto e ficam olhando, ver se o produto tem algum problema. Com o sistema de câmeras e de visão, usando a inteligência artificial, ele já consegue analisar aí talvez algumas dezenas de produtos, né? Quer dizer, virou máquina, né? Não tem mais a falha humana, aquela coisa de não ver, e a produção também. Agora, o Rufo, comparando o Brasil com a tecnologia aí, o Brasil está como? Está igual? Estamos ainda engateando? Como é que é? Como é que tá? Você sabe? Marcos, essa é uma ótima pergunta. Assim, eu sou de software a vida toda, 20, 25 anos criando inovação, toda a minha vida em grandes empresas, pequenas empresas, e eu sempre olhei os Estados Unidos, olhei esses ambientes, a própria China tem crescido muito e tal. A gente não está no nível deles ainda, tá? Mas o que eu posso garantir, assim, eu tenho amigos empreendedores, executivos do mundo todo, nós temos a capacidade, a criatividade e todas as ferramentas necessárias para criar coisas aqui. No Amazonas, em nível global e mais. Tá? Tem muita coisa para crescer aqui mas ainda, tem né? muito para crescer, essa é a realidade. Que é bom para a indústria aí fora, que queira um campo fértil, né? Prontinho para, não é isso? E oportunidades também para crescimentos profissionais da meninada que está saindo aí da faculdade, verdade. Com habilidades que eu, pelo menos, minha geração não teve. Isso. Você pega aí hoje um menino desse com um videogame, com esses jogos que parece brincadeira, mas que desenvolve algumas capacidades, algumas habilidades que a geração passada não teve. É isso. E aí eu te pergunto o seguinte, como academia, nós estamos preparando Rufus? Olha, interessantíssima pergunta. A dinâmica das tecnologias é muito acelerada, né? Então surgem novas plataformas, novos frameworks, novas linguagens, numa velocidade absurda. Né? Absurdo. Com a inteligência artificial, isso deu um salto de velocidade ainda maior. Então, todas as semanas, literalmente, a gente vê novidades na comunidade científica global, nas big techs, né? Pensando em Google e outras, aí, criando novas formas de se produzir inteligências artificiais melhores. Então, é um desafio manter atualizado. Então, acho que a universidade tem feito um papel brilhante, porém, acho que é importante fazer com as empresas. Acho que é a cereja que está faltando, né? A pesquisa de base que a universidade faz de uma forma brilhante, quando ela é conectada com aplicações e desafios reais e atuais e presentes da indústria, ela ganha um salto de relevância tanto para a sociedade quanto para a formação dos novos Rufus. Então, assim, um garoto, eu tenho muitas experiências ao longo das empresas que eu já fundei, de garotos que entraram como estagiário bolsistas durante a sua graduação ou mestrado e eles viraram engenheiros e profissionais incríveis, que hoje ganham dezenas de milhares de reais no mercado, que estão em posições de altíssima relevância, porque complementaram a sua formação com a criação de soluções reais e aplicadas, unindo a teoria com a prática em tempo real. Se você deixar para ir para o mercado fazer as aplicações após concluir a formação, a ideia é que já mudou muita coisa. É muito rápido, né? É muito rápido. E o menino já está ali com a mão na obra, né? Por isso que não perde, né? O time, né? Isso. Agora, você acha que é muito difícil se tornar um Rufo ou um Clodoaldo, assim? O cara começou do zero agora? Leva muito tempo?
cada vez mais rápido. A Eu gente nunca teve imagino, tanta né? informação disponível. Hoje as formações online, digitais, assim, estão totalmente disponíveis, né? Claro que a formação de base, são os fundamentos, e a academia cumpre essa base de criar a retaguarda. Mas eu tenho tido contato com jovens que falaram, quero aprender inteligência artificial há 1 ano atrás, e hoje ele está criando já coisas relevantes. É rápido. Não, antes não tinha nada, né? Hoje tá aí jogado, né? E hoje com as ferramentas que a gente tem disponível também, tanto de inteligência artificial, própria plataforma do Google, né? Quando você pesquisa ali qualquer coisa que você quer aprender hoje, ele te traz aí dezenas de material, dezenas de vídeos, e isso acelera muito o aprendizado, né? Então, assim, eu sou formado, mas eu não tenho uma certa habilidade para desenvolver certo tipo de linguagem ou código ou criar alguma coisa nova. Mas eu sei como fazer. Então eu vou ali e começo a me auxiliar com essas ferramentas que vão aí agregando e fazendo com que eu construa alguma coisa, né? Isso é muito importante. Hoje as pessoas usam muito as ferramentas de inteligência artificial, Google, YouTube, para aprender, né? Aprender mesmo certa linguagem, certa inteligência, certa... Enfim, N coisas aí que ela pode estar agregando na sua experiência, né? Agora, na opinião de vocês, qual o país que está na ponta aí? Que está estourado aí na inteligência, é o que? A Índia? Vou falar de um país assim que tem sido assim realmente a grande diferença no planeta, no globo. E foi interessante que ele passou por muitas guerras, problemas assim graves, econômicos e tudo mais, e o governo se posicionou e disse: a partir de agora nós seremos um celeiro de inovação. Ele montou centros de universidade, pesquisa, e falou: pessoal, vocês não vão ficar isolados criando somente pesquisa de base, vocês vão criar soluções e aplicações para o mundo. Ele motivou e formou líderes educacionais para criar pesquisas aplicadas, né? Que é Israel. Esse é um lugar, é um celeiro de inovação atualmente absurdo. Eu conheço histórias, tenho amigos lá, e muitas coisas assim incríveis de startups, empresas que formaram-se 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, foram vendidas ou ganharam captações de $400 milhões, $200 milhões, Caramba. Coisas reais, assim. E aí, de repente, alguém falou assim: ei, quero me demitir da minha empresa, falou pro dono da empresa dele, porque eu quero montar minha própria startup. E aí o dono da empresa falou: puxa, seguinte, fica aqui dentro e eu vou investir na tua startup. Vou montar um time para você, eu vou te dar toda a estrutura de back-office, administrativo, não sei o quê, e você ter o sócio da tua startup. Não precisa mais trabalhar para mim, trabalha para você aqui dentro. O cara, opa, gostei, tem estrutura, tem tudo aqui, vou empreender aqui dentro. De repente, hoje, tem mais de 200 startups dentro da empresa dele, algumas ficaram gigantes, e isso se tornou uma grande divisão da empresa dele, que ficou muito grande. Então, esse mindset de empreender, de inovar, de transformar o mundo por meio da digitalização, da inovação, é algo que a gente tem buscado desenvolver aqui na Amazônia. Está acontecendo isso, tá? Legal, cada dia, e isso muda o mundo. Tá? Que ações práticas estão acontecendo hoje que você sente que são benéficas para a criação desse ambiente de criação de conhecimento e de inovação? O que está acontecendo hoje que você acha importante por parte dos governos? Vou citar alguns exemplos, né? Nós chegamos aqui como uma empresa, Gather.ai, nós somos uma organização privada que visa atender indústrias. Porém, a gente percebeu, aqui no Amazonas, na Amazônia, tem muita demanda de troca de informação, de convergência entre universidade, governo, atores do ecossistema. Como que a gente pode promover isso? A gente viu o movimento do metaverso crescendo muito e criamos um conceito, uma marca e um movimento chamado Metazônia. É um movimento, a gente já está na 3ª edição desse evento esse ano e temos reunido centenas de pessoas, transmissão ao vivo em grandes canais, imprensa, portais. É um momento de convergência, de formação, trazemos palestrantes do Brasil todo. Esse é um evento. A gente também tem o Polo Digital. A Associação do Polo Digital, ela conecta hoje indústrias, ecossistema de startups, a própria academias, mesmo universidades estão presentes. Nós vemos aí também um movimento de coworkings, hubs, ambientes onde as pessoas
trabalham de forma colaborativa. Então, às vezes eu estou aqui resolvendo um problema, você do meu lado com um problema parecido, vamos se unir, vamos nos ajudar. A gente vê coisas como isso, tem aceleradoras vindo para cá também, que são organizações focadas em apoiar, a tirar barreiras de um empreendedor digital e ajudar ele a alavancar o seu negócio de forma mais acelerada. E nesse momento, por exemplo, a gente tem o fomento também de organizações públicas como o FINEP, né, do Fundo do Ministério da Ciência e Tecnologia. Sim. Nós, como startup, acabamos de conseguir um fundo da FINEP, né, aprovamos um projeto de 1,7 milhões e contratamos a UFAM. UFAM, vamos co-desenvolver isso aqui? Então agora temos doutores da UFAM, bolsistas da UFAM, laboratório da UFAM, nós estamos reformando o laboratório da UFAM, fazendo todo um trabalho de co-desenvolvimento de pesquisa aplicada. Acho que isso é o caminho para a gente ter relevância no cenário global. Pô, que legal. Professor, estamos sendo assistidos agora nesse momento lá no Japão. Um abraço para o Orfeu, Kowalski e Roberto. Eles são ali da comunidade e perto da universidade lá do Japão para trazer recursos para cá. Uma pergunta para vocês, como que a indústria lá fora, a universidade, como é que ela pode participar desse terreno fértil para crescer e para fazer mais coisas? Você tem alguma sugestão? Olha, eu sugiro o seguinte, ter uma pesquisa interna para entender qual o seu nível de maturidade, né? A gente até tem um produto aí hoje que a gente tem trabalhado que é o Level Plus, que é um diagnóstico do nível de maturidade e prontidão da organização. Então hoje é feita uma avaliação de todas as principais áreas, 68 variáveis, do quão maduro a organização, a indústria está hoje nos critérios A, B e C. A partir de um mapa, de um diagnóstico de pontos com maiores gaps e maiores demandas e oportunidades de melhoria, existe uma comparação até com o setor industrial. Como é que está a minha indústria versus outras? Ok, então esses são os projetos, as dores mais latentes. Quais são as soluções potenciais? Aí entra a academia, a universidade, junto com as empresas, startups e outras, para criar um roadmap, um plano de inovações para atender esses gaps. E a partir daí, a execução dos projetos. A execução dos projetos pode ocorrer de múltiplas formas e fomentos. Nossa recomendação, que a gente tem atuado muito com indústrias locais, é usando a lei da informática, usando incentivos fiscais e outros, inclusive editais e pontos públicos de cooperação com essa inovação, onde a gente conecta com a universidade, aloca pessoas do ambiente acadêmico e privado, junto com a indústria, monta um grande squad, né? um grupo, um time de trabalho para focar em cada solução especificamente, usando tecnologias já existentes, aplicando produtos e plataformas de mercado, mas customizando e desenvolvendo a solução que realmente funciona. Qual que é a beleza de criar uma inovação nesse cenário? Você cria ela já resolvendo um problema real. Depois isso pode ser produtizado numa plataforma, num produto que passa a resolver problemas similares em indústrias ao redor do mundo todo. E a gente cria uma nova matriz econômica para o Amazonas. Como trazer recursos do mundo para cá a partir de venda de software, venda de serviços de inteligência artificial daqui para o mundo. Valida na indústria local, daí replica nas indústrias da Oceania, nas indústrias da Ásia, nas indústrias dos Estados Unidos. Todo mundo ganha, né? Todo mundo ganha. Claro. E uma das coisas que a gente observa muito é que nós da academia não temos a visão que você como empreendedor tem da nossa capacidade de gerar essa inovação. Perfeito. Nós temos pessoas já em quantidade suficiente para atender as demandas que estão aí latentes? Tá boa. Infelizmente não, né? A gente fala que vivemos o apagão das mentes brilhantes aí. Hoje a gente tem formado pessoas, a gente tem recrutado venezuelanos que estão aqui na nossa terra, buscando uma nova oportunidade. Legal. E incrível que temos histórias assim de sucesso, de um jeito que o cara estava vendendo água no farol e ele olhar assim com os olhos lacrimejando e falar: meu sonho é ser um programador, sangue nos aprender olhos. software. E no começo você fala assim, olha, eu olhei bem para ele e falei, olha, se esse é teu sonho, você vai ter a oportunidade de vivê-lo aqui. A hora que ele teve acesso a um computador top, um ambiente confortável de trabalho, ele abraçou aquilo com uma vontade, rapaz. Pô, que legal. Com uma vontade. Legal. O cara, assim, ele nem olha pro lado, né? Ele tá tão focado. E aí agora já tá
já passou, sei lá, 8 meses disso aconteceu, e ele hoje está se destacando perante outros vários programadores de Olha, que anos de louco, experiência. que Ele legal. tem realmente uma habilidade, mas principalmente uma persistência, né? Então hoje vivemos um desafio de pessoas, e acho que a formação ela é a soma de novo desses 3 atores. A gente tem que unir com a indústria, né? O Clodoaldo ele veio de uma grande indústria, né? Uma indústria que tem crescido muito, hoje está adentrando esse mundo de cabeça da inovação, da transformação digital, e ele pode dizer que o melhor caminho, então, eu entendo, é que é somando esforços, né? A indústria junto com a startup, junto com a academia, formando caras aplicados nas soluções reais, né? É porque são soluções diferentes, né? São visões diferentes, né? O Rufo com a Gather, ele tem a visão da inovação, da inteligência artificial, mas a gente tem também aquela visão do chão de fábrica, né? Isso. De como funciona realmente ali dentro da Super empresa. importante, Porque né? às vezes as pessoas não trabalham dentro de uma empresa, de um chão de fábrica, ou nunca trabalharam, não sabem como funciona o processo do início ao fim de um determinado produto, de um determinado produção de um celular, de um notebook, por exemplo. Então a pessoa não sabe. As falhas, onde precisa, onde né? que você precisa focar mais, né? Então, assim, quando você une a maturidade da indústria 4.0 com uma inteligência artificial por imagem, que a Gather trata, né? E mais uma experiência, uma expertise, uma assessoria de chão de fábrica, você consegue ali, creio eu, que entregar um resultado bem interessante para o cliente final, né? Pô, perfeito. Até um tempo atrás, as indústrias eram muito reticentes em abrir suas portas para a academia. Isso gerou na academia, e aí eu posso falar de cadeira, gerou na academia também uma reação contrária a se aproximar da indústria. Existiam barreiras muito fortes dentro da academia de que essa aproximação acontecesse. Culpa dos dois lados. Mas hoje as empresas, as indústrias, elas já estão mais abertas para abrir suas portas para que a academia identifique onde pode ajudar. Você sente isso já acontecendo? Você vindo da indústria, você como empreendedor, você está sentindo uma maior possibilidade dessa interação acontecer? Na minha visão, hoje, essa interação entre academia e indústria ela ocorre muito através dos projetos, né? Não existia antigamente a lei de informática, Sim. Então essa abertura não tinha como acontecer. Quase a não nula, ser que a né? indústria Não tinha contratasse lá o acadêmico como estagiário. Hoje não. Hoje, quando a indústria ela fecha um projeto de desenvolvimento de software ou de alguma automação, fazendo essa integração junto com a academia, você já consegue ali alocar vários alunos, vários aprendizes, né, para estar desenvolvendo soluções diretamente voltadas para dentro da indústria. O que a indústria está precisando e o que ela pode oferecer para melhorar cada vez mais. Sim. Eu vou complementar que eu montei minha primeira empresa há 20 anos atrás, praticamente 19. E naquela época, quem vendia para as grandes indústrias, grandes empresas, eram as grandes big techs. Então, assim, os caras falaram, eu não vou colocar meu nome contratando a tua empresinha aqui, me responsabilizando por isso. Se dá errado, eu que estou em risco. Então, eles preferiam contratar a IBM e outras. Essa era a cultura corporativa por muitos anos, né? A segurança, o conservadorismo também. Então, isso era parecido com a gente, startups e a universidade. Porém, a velocidade da transformação digital era tão acelerada que chegou um momento que as indústrias falaram, se a gente não se unir, se a gente não colaborar, a gente não vai ser competitivo. E a gente vive hoje uma onda que nós chamamos de Open Innovation. É a inovação aberta. É uma inovação em rede. Não funciona mais inovar sozinho. Hoje eu me uno com uma startup, uma empresa de software que faz coisas parecidas comigo. No passado eu iria ver eles como meus concorrentes. Agora não, a gente colabora, tem tanto por ser feito. Pô, que legal, tanto por criar e cooperar. No passado o pessoal falava, você não pode abrir teus segredos, compartilhar a tua estratégia, o que está fazendo. Hoje eu estou aqui, eu abro meu kimono, eu estou fazendo isso dessa forma. Se outros verem e quiserem fazer também, bora fazer junto. Vamos tentar em lugares paralelos, uma hora a gente se encontra. É a inovação colaborativa, a economia colaborativa. Isso tem sido uma mudança cultural, uma mudança de mindset. Então partiu de uma necessidade. As indústrias precisam inovar. A gente tem um conceito hoje muito forte que é o CVC, Corporate Venture
Capital. Então a gente tem o Venture Capital, que é o fundo de investimento clássico, e o Corporate Venture Capital é as indústrias investindo em startups para ali dentro surgirem e resolverem seus problemas. Parte delas são de profissionais da própria indústria que tem um chamado empreendedor, e parte é investir em startups como a minha, empresas como a minha, para cooperar nessas inovações. E geralmente, juntos contratamos, envolvemos e pesquisamos com a universidade. Aproveitando aqui a pausa, professor, a produção aqui avisou. Você que está aí no YouTube assistindo, pode deixar seu comentário, que a gente, se estiver aqui ao vivo, a gente já responde agora. E aproveite também, curta e coloque o sininho aí para você estar atento sempre às novidades que surgirem aqui. Olha, tem ali um Décio, quase meu xará. Nome raro, né? Aqui em Manaus tem 3 que eu conheço. Tá bombando aqui, pô. Eu fiz essa pergunta até para deixar claro aqui, porque a coisa de... não tem muito tempo não, 3, 4 anos atrás, a gente fazia, eu como orientador de mestrado e mesmo de aluno de graduação, fazia documento, enviava para a indústria para pedir para uma pesquisa ser feita lá dentro e de vez em quando era negado. Tá? As empresas não deixavam que o aluno fizesse ali um trabalho de pesquisa. Isso também mudou de um tempo para cá. Tá? Com a entrada da garotada, está chegando aos postos de tomada de decisão. É isso mesmo. Você viu algum caso desse na indústria de negarem a gente fazer pesquisa lá dentro? Então, não vou citar o nome da indústria, claro. Mas aí em 2012, creio eu, trabalhando na área de testes, né? Criando script para produção e teste de placas e dispositivos, a gente foi abordado, acho que foi pelo pessoal da UEA, para desenvolver um projeto lá, mas só que a direção da empresa era chinesa, acabou não cedendo espaço para eles fazerem essa pesquisa, esse estudo e, consequentemente, alguma possível ideia de inovação naquele momento da empresa, né? Ela não viu com bons olhos essa chegada, mas depois, com o passar do tempo, creio eu que hoje essa indústria ela já tem o próprio instituto dela, né? E ela já está agregando valor aí, construindo software, máquinas de automação, né, para sua produção. Legal. Produção, você pode colocar novamente só para eu prestigiar o pessoal, que senão eles não escrevem de novo, professor. Peraí. O Milton Cordeiro, bom dia aos ouvintes do Rádio Cavoque, um grande abraço. Bom dia ao programa maravilhoso, a Marcilene Rodrigo Souza, maravilha, Rufo. Esse é seu amigo, hein? O Décio, forte abraço para todos os entrevistados. Obrigado, Décio. Fernando Melo, bom dia, excelente podcast. Maravilha. Miqueias Thomas, parabéns pelo podcast. Obrigado, Miqueias. É isso aí. Continue. Fernando Melo ali também. Tem mais aí? Cadê forte o Fernando? Abraço também, meu irmão. O Fernando é seu aí, Fernando, ó. Tem que falar também de mim, né? Não, lógico. Vamos seguindo. Rufo, olhando a inteligência artificial enquanto uma ferramenta, em que precisamos ter... eu não gosto da palavra foco, fica parecendo que a gente é uma lanterna, né? Mas em que a gente deve prestar mais atenção? Em que áreas, em que ferramentas a gente deve olhar mais? Até para orientar os nossos ouvintes e quem vai assistir depois desse programa, para iniciar nessa caminhada pela inteligência artificial. Excelente pergunta, Darcy, obrigado por ela. Então, por muito tempo a gente viveu aquele dilema, né? Ser um especialista ou ser um generalista, né? Então, isso é uma questão filosófica que nos acompanha, né? Com essa transição da inteligência artificial, a gente vai ter diversas ferramentas de inteligência artificial que se tornam grandes especialistas. Elas resolvem com uma maestria absoluta algum problema específico. Então, o profissional do futuro, ele é um profissional hábil em usar essas ferramentas a seu favor.
Então ele tem um canivete suíço de múltiplas inteligências artificiais, são N ferramentas, ele captura o melhor de cada uma e compõe uma solução macro para um problema. Então ele não é exatamente um generalista, porque ele vai na profundidade de cada aspecto daquele problema, mas ele consegue manejar muito bem isso aí. A gente vê também que o profissional do futuro, ele observa os problemas sobre a ótica da IA, de dados, de ciência de dados, mas também ele é muito bom com pessoas. Então, assim, a máquina, os sistemas, a inteligência artificial vai resolver muitas coisas que a gente tem hoje, um trabalho manual absurdo, uma repetição absurda. Então, a parte mecanizada da vida deve ser, em um certo nível, automatizada. E isso é bom, porque nos permite ser mais humanos, dedicar mais tempo para as pessoas, dedicar mais tempo para a criatividade, para realmente pensar na empresa 2.0, né? Então, a parte, por exemplo, do Lean, né? Hoje o Lean faz a coleta de dados, muito trabalho para coletar dados, para então analisar. Um dos dados, um exemplo que a gente tem feito em grandes indústrias é a cronoanálise. Então, quanto tempo aquele operador dedica em cada atividade? Então, eu pego o produto, faço uma inspeção aqui nele, faço uma montagem, ajusto alguma coisa e largo ele aqui. Então, isso é planejado que eu execute em 30 segundos. Então, geralmente vem um analista, um cronoanalista, um cronômetro, ele registra isso, tabula isso, depois analisa a variabilidade de tempo. O Lean deseja que seja o mais estável possível isso aqui. Por quê? Se demorar demais, ele está tomando tempo, tendo um desperdício em tese, fazendo de forma não tão eficiente. Se fizer rápido demais, ele pode estar colocando em risco a qualidade. Então, porque ele fez muito rápido, mais do que é humanamente adequado para prover aquela qualidade. Hoje a inteligência artificial consegue monitorar isso. Pegou a peça na mão, quanto tempo ele dedicou nessa atividade, aí ele largou aqui, outro profissional fez tal coisa, os tempos, por exemplo. Então, esse trabalho que o cronoanalista dedicava muitas horas coletando esse dado de cronoanálise, hoje ele consegue dedicar pensando em como melhorar a sequência de tarefas. Consegue ficar pensando como balancear, como distribuir as tarefas entre os postos de uma linha de produção para que essa linha no final produza mais e com mais qualidade e que as pessoas tenham mais conforto. Muitas vezes numa linha de produção é normal que um operador esteja sobrecarregado e o outro ocioso, né? Então, criar esse nível de equilíbrio, com balanceamento equilibrado, é um tipo de exemplo que a inteligência artificial nos ajuda, nos dando mais tempo e mais qualidade de vida e mais conforto para fazer as coisas mais pensantes, que a inteligência artificial ainda não faz. A inteligência começa na própria atitude de quem está ali envolvido com o trabalho, né? Exatamente. Essa ainda não é artificial. Tem uma coisa bem interessante no que o Rufo falou, da parte do balanceamento, né? Da engenharia de processo. Sim. A gente tem um balanceamento da linha. O que seria o balanceamento? É você ajustar os determinados postos de trabalho para que ele atinja o nível de produção máxima possível e que não desgaste a pessoa fisicamente e a qualidade do produto também não seja degradada. Com o sistema de visão, a gente consegue fazer o que, por um exemplo, uma pessoa tem ali 1 minuto para montar uma placa, né? Só que ela acaba passando esse 1 minuto, às vezes faz 1 minuto e meio, 2 minutos. E tem outra pessoa ali, daquela mesma linha de produção, que está montando em 50 segundos. Ou seja, o sistema ele vai monitorar e ver por que essa pessoa faz em 50 e por que essa aqui faz em 1 minuto e meio, 2 minutos. Então, vai identificar os erros que essa pessoa que está passando do tempo está cometendo e possivelmente o engenheiro de processo vai lá, faz um treinamento com essa pessoa para ela melhorar em determinados aspectos, né? Então assim ela consegue balancear também o tempo e deixar a produtividade de cada operador igual. Agora, é importante lembrar também que isso não significa que a inteligência vai tomar o espaço das pessoas. Na verdade, vai otimizar, vai dar qualidade, inclusive, de vida dentro da indústria. E o que é melhor, eu entendo e eu defendo essa visão de que ele vai deslocar aquele funcionário que estava lá no chão de fábrica para uma posição um pouco mais qualificada. Vai elevar, né? E que ele vai conseguir ter uma remuneração melhor, uma visão melhor da sua própria atividade ali. Isso. E vai colaborar para a inovação acontecer dentro da empresa. Porque senão ele fica ali o tempo todo fazendo aquilo que é repetitivo. Exatamente. E não
Muitas vezes lesivo, né? Gera, e muitas vezes gerando problemas. Né? Nesse ponto, eu até estava conversando com o Rufo alguns dias atrás, a questão da empresa investir na qualificação dos seus funcionários, né? Sim. Porque hoje a gente vê, dentro da indústria, muitas pessoas que às vezes não sabem nem ligar um computador. Por incrível que pareça, numa linha de produção, aí um computador desliga, ela não consegue ligar, não sabe como é que liga o teste dela, o computador dela não sabe. Ou seja, a captação desses profissionais, às vezes, ela deixa um pouquinho a desejar. Não que não mereça estar ali trabalhando naquele posto, mas assim, que deixa a desejar o quê? O treinamento. A empresa, antes de colocar o profissional numa linha de produção, fazer um treinamento, mostrando para a pessoa o posto que ela vai trabalhar, o que ela tem que fazer, dando dica, ajudando, ensinando. E futuramente essas pessoas elas venham até mesmo se dedicar mais no estudo, né, de novas tecnologias, querendo crescer dentro da empresa. Isso gera o quê? Vai gerar mais resultado para a empresa, né? Claro. Ela vai conseguir alcançar níveis aí de produtividade maiores, porque ela tem ali funcionários do setor de produção dela motivados, que estão aprendendo cada dia mais, né? E eles vão se sentir motivados a dar um melhor ali naquela linha de produção. A partir do momento que eles tenham também uma atenção, né? Só tem ganha, né? E esse é um dos objetivos do trabalho que a gente está iniciando o desenvolvimento, que é exatamente levar a expertise da universidade para as empresas, para que isso aconteça de uma maneira natural até, que isso se integre ao processo produtivo, tá? Porque ninguém melhor do que a universidade para gerenciar essa qualificação desses colaboradores. E eu acho que essa é uma grande oportunidade que até agora não foi tão explorada. Tá? Criam-se programas com recursos da lei de informática, criam-se cursos, mas uma maioria deles dedicados à pós-graduação, a um nível um pouco mais elevado do que a grande população que a gente tem, que é a turma do chão de fábrica. Perfeito. Né? Isso mesmo. A produção está colocando aqui, ó, tem mais alguns comentários. Ó, o Décio está dando risada porque ele é seu xará. Falei, né, Décio? Cuidado que eles podem confundir a gente. Hein? Radiorama Rádio Show, bom dia a todos da Cavoc. O Tarcísio Henrique, bom dia, acompanhando a cada minuto aqui no Rio Grande do Sul. Abraço ao Rufo. Opa! Legal, estivemos lá no Rio Grande do Sul. Tamo longe, hein? Aprendi até a tomar chimarrão, rapaz. Aí sim, é uma delícia. Mas aí, professor, você acha que dentro aí das universidades, então tem muito espaço ainda para essa molecada? Tem. Olha, uma das coisas aqui, agora é um bate-papo mesmo, queria até ouvir a opinião de vocês. Eu sou do Departamento de Engenharia de Produção, sou programador, analista de sistema, eu comecei lá nos IBM, mas eu não vou falar disso não, porque o 3278, aqueles terminais enormes, tá? Eu sou quando tudo era mato. Época que o maior computador da América Latina tinha 512K de memória. Uau! Tá? Era um Control Data, CDC. E programei aí, eu tive contando outro dia, há pouco tempo, tinha 26 linguagens de programação que eu sabia, porque eu programei realmente, né? Não aprendi só não. Fortran, PL1, Assembler, COBOL, RPG2, uns negócios malucos que até hoje eu me lembro, pior que eu me lembro ainda. Sensacional. E os cursos de engenharia não têm uma formação de programação, de análise de sistema, de análise de dados. Ainda não tem. E eu comentava há pouco tempo aqui num bate-papo também, que é muito complicado para a academia mudar, por exemplo, uma estrutura curricular de um curso. Porque eu tenho alunos que começaram do que eles chamam de grade, né? Começaram numa grade e eles têm que terminar naquela, porque se eu troco a grade dele, ele perde disciplina. E vai ter que fazer disciplinas a mais. Então tem uma reação dele também, ele quer ir embora da faculdade, da universidade. E às vezes a gente leva 4, 5 anos, no caso da engenharia, para poder mudar essa estrutura curricular. Uau. Qual é a saída? Vamos criar disciplinas tipo tópicos especiais. Mas eu não posso criar uma quantidade tão grande de tópicos especiais
que permita que eu coloque lá ele aprender Python. Hoje o meu engenheiro de produção, ele precisa também ter noções básicas de eletrônica. Tá? Para ele conhecer como ele pode usar sensores, circuitos para fazer o monitoramento, tá? De uma linha de produção. Então, agora que a gente conseguiu montar um laboratório que vai ter ASP32, vai ter Raspberry, para ele começar a ter um acesso a isso. Né? Esse, para mim, é um dos grandes entraves ainda, mas que a gente está buscando resolver com cursos extracurriculares. Tá? E nessa dinâmica nova que a gente está criando, eu acho que teria espaço para vocês que têm as empresas que geram inovação, que desenvolvem isso, chegarem também junto da universidade para colaborarem nessa formação. Tá? E aqui já fica até uma proposta para que vocês analisem a viabilidade disso, das startups, em vez de levarem o nosso estagiário lá, virem participar das nossas formações extracurriculares. Nos ajude, leva lá um programador, alguém bom de desenvolver um circuito usando sensor, para, no nosso laboratório, mostrar lá para 10, 20 alunos, e dali, fatalmente, você vai acabar pensando pessoas interessantes para a tua operação. O que você acha disso? Eu acho maravilhosa a ideia, Dércio. Já está a proposta feita aqui, ó. Proposta publicamente aceita. Tá? Nós estamos juntos aí para apoiar sob a ótica de mercado, de necessidades reais hoje, uma curadoria científica de formação dessa grade. Gosto muito da ideia. Essa estratégia dos tópicos especiais é muito boa. Você poderia falar no caso de linguagens de programação contemporâneas, algoritmos de tratamento de dados avançados, terminologias que te dê flexibilidade para usar diferentes métodos, frameworks mais atuais e tudo mais. E essa ideia de imergir e fazer juntos, então nós teríamos, por exemplo, problemas, artefatos, recursos para a gente aplicar na solução desse problema, dados reais, por exemplo, para levar, e nosso time, para chegar junto com os acadêmicos e co-desenvolver essas soluções. E posso garantir, assim, por experiência própria, que funciona muito bem no aprendizado da turma, né? Eu lembro que com 11 anos eu me empolguei com programação, inclusive o cara que mandou uma mensagem foi um dos que me incentivou nessa jornada de programação aí, o Rodrigo de Lima. Ele é o responsável. Ele me deu uma apostila e falou, vai começar com uma brincadeira e quem sabe isso um dia mude sua vida. E eu me empolguei a criar um programa na minha casa. Então esse aprendizado ele foi progressivo na solução de um problema real. Então demorou meses de trabalho até sair um software de ponta a ponta que resolvia um problema. Era um software de gestão de uma locadora, né? Hoje nem existe mais. Nossa, né? Locadora de vídeos, né? Foi o primeiro programa que eu fiz lá para casa. Olha aí. Para gerenciar meus CDs, DVD. É legal demais. Muito bom, cara. E aí eu lembro da minha progressiva de aprendizado enquanto eu criava a solução de um problema real, ela era clara para mim. Aí quando eu cheguei na universidade, o pessoal começou a passar assim, olha, eu vou aprender isso. Quando eu começava a gostar daquilo, agora mudou. Tudo que você fez de experimentos, de testes, de validações, esquece. Eles vão começar agora a aprender outra coisa com outros experimentos, testes e aplicações. Então não tinha uma progressiva. Na minha opinião, um jeito de formar incrível cada matéria constrói uma parte, um bloco, uma camada de uma solução real de um problema real. E isso a indústria e startups poderiam trazer para dentro da academia, dar todo o apoio em relação à profundidade desse problema, e cada professor, e cada matéria, e cada pesquisador e aluno vão criar partes dessa solução. Aí a mente se expande e o aluno percebe, ei, eu consigo resolver problemas reais da humanidade com tudo que eu estou aprendendo aqui. Esse é meu grande insight para a academia e estou super à disposição de co-desenvolver essa metodologia. Legal, legal. E a gente tem alguns cases, cases interessantes lá que nós trabalhamos. Eu sempre fui adepto precisamos ter alguma coisa que gere produto. Isso. Esse negócio de gerar papel para fazer peso em prateleira não é a minha praia. Eu não gosto realmente. Não me incentiva. E eu sou motociclista, tá? E sofri já alguns acidentes. E por conta disso eu identifico facilmente alguns problemas. Resumo, um aluno nosso de mestrado desenvolveu um dispositivo
para detecção de possibilidade de colisão de carros e motocicletas. O maior pavor que eu tenho de sofrer um acidente é um carro me bater por trás, porque eu não tenho nenhum tipo de proteção. Então ele desenvolveu um dispositivo usando Arduino, e que ele identifica o veículo, a distância, a velocidade que ele vem. Só que a gente precisava, para transformar isso num produto, de um passo além, de inteligência artificial, para ele ver numa tabela qual é aquele veículo, identificar qual é o espaço que ele precisa de frenagem, né? Para frear, se ele vai conseguir parar naquela distância que ele tem para frear e evitar o acidente. Se não, avisa o motociclista que pelo menos vai conseguir pular de cima da moto e não ser esmagado. Sim. E nessa hora me faltam os especialistas. Porque eu não tenho gente para continuar isso daí. Isso vira um produto. Já tem marcas de topo, de modelos de topo de motocicletas que já tem um dispositivo desse. E saiu depois do nosso. Olha aí. Desenvolvido. Quer dizer, a ideia estava lá. A ideia geral, ideia antes, tá se lá. você tivesse conseguido desenvolver primeiro que eles, né? Mas a nossa ideia é fazer isso barato. Isso está sendo vendido numa motocicleta que custa quase 200 mil reais. Isso é verdade. Tá? Quanto é que não custa para o Estado brasileiro a quantidade de pessoas acidentadas que ficam até inválidas para o trabalho e precisam receber, além do atendimento técnico, uma pensão para o resto da vida? Sim. O transtorno que isso gera nas famílias. Quer dizer, é um produto que resolve um problema, que ajuda a resolver, ele não resolve o problema, claro, mas ele ajuda, minimiza os efeitos disso, porque ele vai dar a oportunidade das pessoas se protegerem. E eu preciso de ajuda para terminar isso. Olha aí. Tá? Não adianta eu buscar isso só dentro da universidade. Sim. Eu tenho que tentar atrair o interesse de outras de empresas, de repente, até para que isso vire realmente um produto. É onde eu acho que a gente pode trabalhar junto. Às vezes as pessoas elas têm grandes ideias dentro da indústria, dentro da faculdade, e assim, às vezes elas não conseguem compartilhar por medo, às vezes também não tem ninguém que auxilie, que apoie, né? Isso. Eu acho que bate muito na tecla do que você está falando. A partir do momento que você tem ali um network, um sistema que ajude essas pessoas com essas ideias novas a conseguir desenvolver essa solução ou essa ideia que ela teve, a gente consegue aí desenvolver realmente o produto final que chegue no cliente e ele possa ser atendido da melhor forma possível. Essas conexões são fundamentais. Isso. Já estamos encerrando? Vamos dar mais uma rodada aqui para Claro. as considerações finais. Considerações finais aí, que eu já estou acompanhando o horário aqui. Né? Quiserem falar. Eu estava acompanhando que da sua trajetória, desde quando você começou. Imagino que o Clodoaldo também deve ter, né? Pô, quando tudo era mato aqui, né? E o professor na época do COBOL, né? Disquete de 50 centímetros, né? O que eu vejo Era de 8 polegadas. O que eu vejo hoje? Hoje, para molecada, tá muito mais fácil. Não é isso? Precisam se interessar. Estou né? enganado. Tem toda a razão. E tem espaço pra caramba ainda. Demais, é latente a demanda. E é uma área que você não é que você ganha pouquinho, não. Você tem, né? Você ganha legal e não tem limite isso daqui, né? Exato. Hoje tem até o pessoal que trabalha trabalha pro Brasil, mas o cara mora lá em Portugal, mora Fernando de Noronha. E vice-versa também, o pessoal. Eu conheço pessoas Muita gente aqui, né? que programam para os Estados Unidos trabalhando em casa, entendeu? Olha Ganhando em que louco, dólar. né? Exatamente. Muito bacana. São oportunidades que a tecnologia trouxe, que se existisse na minha época, ia ser uma festa. Você né? era presidente. Não, eu era do tempo que eu ia para... Eu sou carioca, eu ia para a Biblioteca Nacional atrás de livro. pra Atrás ler. de livro, né? Tá? Quem tinha dinheiro podia comprar uma enciclopédia Barça. Sim. Tá? Hoje Que você era tem na palma da caríssima. mão. Hoje você tem, eu falo para meus alunos, você tem aqui o que você quer. Ontem eu estava dando aula, dando exemplo, e os alunos pesquisando o que eu estava falando. Eu estava falando sobre projeto de produto, design thinking, e falando de alguns fracassos que a indústria teve, porque não tinha as ferramentas que tem hoje. Na época que você ia projetar um avião, você construía o avião e via se ele ia voar.
E de vez em quando ele caía e matava quem estava pilotando. Sim. Isso aconteceu várias vezes. E eles ficam assustados, porque eu estou dando aula para uma garotada que não conheceu o mundo sem isso aqui. É bem isso. É verdade, né? Tá? É outra realidade. Só que nós temos novos problemas que precisam ser resolvidos. Sim. A tecnologia trouxe um monte. Olha essa discussão toda de redes sociais. Eu conto a história. Eu estava nos Estados Unidos quando saiu o Facebook. Quando começou a história do Facebook. Eu dei a seguinte opinião. É a ideia mais imbecil que eu vi na minha vida. Quem é que vai querer dizer para todo mundo o que está fazendo a cada momento? Eu errei feio. Pois é. Eu errei feio. O Facebook ainda era uma coisa restrita a universidades lá, Sim. quando eu vi. Sensacional. Tá? Por quê? Porque quebrava todos os paradigmas da minha geração. Essa é a verdade. Sim. Se você for olhar a minha geração, Facebook seria impensável. A gente fazia as coisas e ficava quieto. Ninguém botava na internet. Sim. Ia lá, batia foto e postava. Hoje, né? Tem várias fotos. Onde né? você anda, você vê alguém com o celular na mão. O celular na e mão postando. andando. Né? O mundo mudou. Sim. Só que a gente precisa, na minha opinião, mudar também a escola, a forma que a gente se relaciona com o aluno. Tá? Meus alunos, a maioria das disciplinas que eu ministro, eu dou projetos para eles fazerem. Perfeito. Esse é o Eu caminho. não dou prova. Prova o cara, eu conheço um monte de gente que tirou 10 na prova e não sabe nada. É isso. Ele aprendeu a fazer a prova, a responder a prova. Sem falar nos que têm ajuda alheia para fazer, né? Não, minha disciplina é gestão da inovação tecnológica esse semestre. Eles vão ter que projetar um produto. Perfeito. Acabou. Tem que fazer a validação, fazer design thinking, não me importa. Eles vão ter que validar o produto de verdade, para aprender a pensar fora da caixa. Isso é o que eu acho que a gente deve fazer e conectar esses alunos a vocês, eu acho que é a melhor estratégia para colocá-los no mercado com uma condição diferenciada. E parece que é isso que o Rufo vem fazendo, né? Vem aproveitando essa molecada aí. Deve ser a maioria, né? Que Muito vem jovem, né? Muito jovem. Sim. E colocando aí para rodar no mercado, não é isso? É isso. A gente já teve laboratórios dentro das universidades, inclusive lá na PUC Paraná, eu vim de Curitiba para cá, né? Onde vários colaboradores e amigos, pesquisadores, professores e alunos co-criando coisas para o mundo. A gente criou inclusive um software para colocar na sala de aula uma inteligência artificial que via quem estava presente e o quanto estava curtindo, gostando da Olha, aula, que legal. para testar modelos e metodologias pedagógicas com base nas expressões faciais. A inteligência artificial capturava isso e mensurava os picos para que os professores possam trocar ideia. Olha, testei isso, olha os dados, funcionou. Vamos compartilhar essa metodologia para que mais gente engaje os alunos para reduzir a evasão, desistência e que tenha realmente permanência. Eu via, puxa, o cara chegava no horário, agora começou a atrasar e tal. E sobre essa situação que o professor Darcy comentou de simulações, né? Hoje a gente tem atuado e pesquisado muito sobre Digital Twin, é uma reprodução digital daquilo que tem no mundo físico, né? É uma convergência, a gente tem chamado de Phygital, físico com o digital, né? Olha. Onde a gente reproduz as máquinas, os sensores, os dados, o funcionamento de algo. Por exemplo, Boeing testa seus motores, a Siemens suas usinas, tudo no ambiente digital, porque aí você pode simular. E se eu aumentar a temperatura, e se eu aumentar a O que velocidade, vai se eu- acontecer. antes de eu reproduzir, ter que parar uma linha, construir fisicamente, gastar e colocar vidas em risco, eu faço no simulado, né? A gente pode fazer isso para N objetivos, Já é seja muito layout, processo, eficiência, linha e tudo mais. E aí, uma grande recomendação que eu dou para nossa audiência aí é assim, use o ChatGPT e outras redes generativas como um copilot, como um assessor, como uma extensão da sua mente. Então, você está pensando numa ideia, quer fazer uma design thinking session, né? Uma sessão de brainstorming contigo mesmo sobre essa ideia, quer esboçar as possibilidades. Então você fala assim, puxa, e essa situação, faz perguntas para ele. Ou aquele pensamento antigo que diz, você conhece a sabedoria de alguém pelas perguntas que ele faz. Agora a gente vive mais do que nunca isso. A forma com que você constrói um prompt shell de interação com o ChatGPT fala muito sobre a tua percepção sobre o problema, as perguntas certas, os níveis de porquês, e no final você coloca cite referências e ele vai abrindo um leque de fontes para você, te ajudando a organizar textos, né? A gente tem falado
sobre o Copilot, temos projetado, pesquisado sobre ele como um assessor para te ajudar a criar inovações mesmo, estar contigo projetando inovações, né? Na indústria, para novos produtos, para novos processos, novas tecnologias. Então esse é o caminho e meu incentivo é o seguinte, você não está atrasado. Esse é um momento oportuno, está só começando essa transição, as gerações, as transformações das revoluções industriais. A gente vive a quarta e talvez a maior revolução de todos os tempos, mas ela está ainda rampando, começando. Então abraça isso aí, não tenha medo, não tenha vergonha, não perca mais tempo, vamos fazer isso juntos. Eu deixo meus contatos, Rufo Paganini, em todas as redes sociais. Estou super aberto a gente sentar, tomar um café presencial, virtual e colaborar. Academia, startup, indústrias, vamos se juntar e criar aí o mundo versão 2.0. Caramba, legal. Legal. Bom, E aí, Clodoaldo? Manda aí Gostou do papo? considerações aí. pode deixar. O papo muito interessante, né? Abordar esse tema sempre vai ser um prazer para mim, porque trata aí do nosso futuro, da nossa indústria, da nossa Amazônia, né? Das pessoas que moram aqui também. Então, assim, é essencial que fique na cabeça das pessoas o quanto é importante hoje a gente estar inovando, criando coisas novas, trabalhando em conjunto, né? Tanto inteligência artificial, indústria, academia, e que essa união possa trazer muitos benefícios para a nossa Amazônia, para o nosso povo, e que daqui possam sair muitos projetos, muitos produtos que vão beneficiar não somente o local aqui, a Amazônia, e sim também outras pessoas no mundo todo, né? Então eu deixo aí meu agradecimento. Eu vim como convidado aqui do Rufo, acabei participando também. Bom, Mas foi muito bom, foi muito bom. E os contatos nas redes sociais também é Clodoaldo _ Filho, tá? LinkedIn, Instagram. E eu conto aí com todos vocês também pra gente criar essa amizade, criar essa união e a gente conseguir crescer aí cada vez mais na tecnologia e na inovação aqui no nosso estado. Maravilha. Obrigado aí. E aí, professor? Beleza, eu acho que foi um papo interessante, que a gente precisa realmente trazer todos os players para que a gente possa gerar inteligência realmente na Amazônia. A gente fala muito de sustentabilidade, de proteção da floresta e criar conhecimento talvez o caminho mais simples da gente manter tudo funcionando. A gente vai ter sempre alguém reclamando do modelo Zona Franca de Manaus, do polo industrial. Isso daí não vai... Desde que eu cheguei aqui, eu escuto essa novela. Mas a gente precisa lembrar que quando eu faço um aparelho desse, eu vendo ele uma única vez. Quando eu desenvolvo um software, eu desenvolvo ele uma vez e vendo ele desde que tenha cliente, quantas vezes eu quiser. Verdade. Então, esse é um dos melhores caminhos. E hoje, com as tecnologias da informação, o desenvolvedor pode estar em qualquer lugar da Amazônia também. Nós temos unidades da UEA, da UFAM, do IFAM, que produzem pessoas qualificadas nas cidades principais da Amazônia. E a gente pode integrar esse pessoal também hoje. Nós já temos aí soluções de internet que permitem fazer isso. E eu acho que esse é um dos grandes caminhos que a gente tem, uma das grandes oportunidades de mostrar para o mundo que a gente pode dar sustentabilidade a uma floresta em pé a partir da tecnologia, do uso das tecnologias, da inteligência artificial e da geração de produtos baseados nessas tecnologias da informação e comunicação. Esse é o recado aí para os nossos alunos, também para os professores, para a gente integrar todo mundo aí e conseguir resultados cada vez melhores para a nossa Amazônia, que precisa muito, porque ela hoje é muito dependente ainda do polo industrial. E a gente precisa mudar isso. Só vai mudar com o trabalho de vocês. E a academia tem a sua parte aí na responsabilidade. É isso aí. Quero agradecer a presença dos nossos convidados. Olha, o assunto muito interessante. E tem assunto, hein? E tem assunto. É que o dia inteiro. É que a produção falou, não pergunta mais nada não, porque senão vai embora. Obrigado mesmo a vocês. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado.
Curtam e sigam aí o nosso canal para os próximos programas. Semana que vem vai ter outro também maravilhoso. E é isso aí. Um abraço.